Existe uma frase que você provavelmente já ouviu ou disse centenas de vezes: estou bem. Duas palavras pequenas que carregam aí muitas vezes a mentira mais pesada da nossa vida. Porque enquanto, né, a boca diz uma coisa, o corpo sussurra outra coisa. O estômago aperta, a respiração fica curta, o peito dói de um jeito que nenhum exame consegue explicar. E ainda assim, você sorri. Você responde mensagens, você aparece, você funciona. Por fora, tudo sob controle, mas por dentro, uma tempestade silenciosa que ninguém pode ver. Jung chamou isso de identificação com a persona. É quando a máscara social, né, a máscara que você usa para o mundo, se cola tão forte ao seu rosto que você acaba esquecendo quem está por baixo dela. E o mais assustador é que muitas vezes essa máscara não foi escolhida por você, foi moldada por cada vez que você chorou, alguém disse para você parar, por cada vez que você sentiu medo e ouviram que você estava exagerando, por cada momento em que mostrar fraqueza significou perder amor, atenção ou pertencimento. Hoje eu vou te mostrar por que você se tornou tão boa em fingir que está tudo bem. E o que essa habilidade está custando da sua vida. Se isso te tocou de alguma forma, você precisa ficar aqui comigo. Toda semana eu trago reflexões profundas sobre a psique humana que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Se inscreve no canal porque essa jornada de autoconhecimento é longa e você não deveria caminhar sozinho. Vamos começar pelo conceito que sustenta toda essa discussão, que é a persona. Na psicologia junguiana, a persona é a face que mostramos ao mundo. É o jeito que nos comportamos no trabalho, com a família, nas redes sociais. Ela não é necessariamente falsa. Na verdade, ela é útil. A gente precisa dela para navegar diferentes contextos sociais. O problema começa quando essa máscara deixa de ser uma ferramenta e vira uma prisão. Quando você não consegue mais tirá-la. Quando o medo de mostrar o que está por baixo é tão grande que você prefere sufocar do que revelar qualquer rachadura na fachada. Jung dizia que a persona se torna perigosa quando nos identificamos completamente com ela. É como se você acreditasse que é apenas aquilo que os outros veem. A pessoa forte, a que resolve tudo, a que nunca desmorona. E quando você se identifica totalmente com essa imagem, qualquer coisa que não se encaixe nela precisa ser escondida. A tristeza, escondida. A raiva, engolida. O medo, negado. Tudo que não combina com a versão aprovada de você mesma é empurrado para as sombras. E aí começa um processo psicológico doloroso. A dissociação. Dissociação não é um termo complicado. É simplesmente quando a sua mente se desconecta de algo que dói demais para sentir. Imagine que a dor emocional fosse um alarme de incêndio tocando dentro de você. A dissociação seria como desligar o som. O fogo continua queimando, mas você para de ouvir o alerta. Isso acontece de forma automática, especialmente se você cresceu em um ambiente onde expressar emoções era perigoso. Se toda vez que você chorava, alguém te punia, te ignorava ou te ridicularizava. Se você aprendeu cedo que para ser amada você precisa estar sempre bem, a mente infantil é esperta. Ela aprende rápido que sobrevivência emocional depende de esconder certas partes de si mesmo. Então você vai construindo essa persona defensiva tijolo por tijolo. Você observa o que funciona. Sorrir funciona. Dizer que está tudo bem funciona. Cuidar dos outros funciona. Ser forte funciona. E aos poucos você para de sentir o que realmente sente, porque sentir se tornou perigoso demais. Isso me leva a um padrão que eu observo muito, o complexo do salvador. Sabe aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar todo mundo, menos ela mesma? Que resolve os problemas dos outros com uma facilidade impressionante. Mas quando se trata da própria dor, ela foge? Esse é um mecanismo de defesa brilhante, na verdade. Porque enquanto você está ocupada salvando os outros, não precisa olhar para o vazio que existe dentro de você. É muito mais fácil cuidar da ferida de alguém do que encarar a sua. E ainda tem um bônus. Você se sente valiosa, necessária, amada. Mas aqui está o problema. Você não é amada por quem você é. Você é amada por aquilo que você faz. Isso cria uma dependência doentia. Você precisa continuar sendo útil para continuar sendo querida. Porque, no fundo, você tem certeza de que se parar de funcionar, se parar de estar bem, se parar de cuidar, as pessoas vão embora. E esse medo não é irracional.
Muitas vezes ele vem de experiências reais, de momentos em que você precisou de alguém e ninguém apareceu, de vezes em que você mostrou vulnerabilidade e foi rejeitado. Jung falava muito sobre a sombra, aquela parte de nós que não queremos reconhecer. E a sombra de quem finge estar bem o tempo todo é exatamente isso, a vulnerabilidade. A parte de você que está cansada, assustada, perdida, destruída. Essa parte existe independente do quanto você tente negá-la. E quanto mais você a nega, mais forte ela fica. Ela começa a vazar pelos cantos, insônia, ansiedade, compulsões, doenças físicas sem explicação médica. A psique tem uma forma curiosa de gritar quando você se recusa a escutar. Sabe o que é mais triste? Muitas vezes as pessoas ao seu redor nem sabem que você está mal. Porque você é tão convincente, tão eficiente em manter a máscara no lugar, e aí você se sente ainda mais sozinha. Porque ninguém consegue te ajudar se ninguém sabe que você precisa de ajuda. Você cria uma distância entre o que você vive e o que você mostra. E essa distância vai aumentando até que você mesma não sabe mais onde termina a performance e onde começa a pessoa real. Existe uma diferença entre privacidade saudável e encarceramento emocional. Privacidade é quando você escolhe com quem compartilhar as suas vulnerabilidades, né? E o encarceramento é quando você não consegue compartilhar com ninguém, nem consigo mesmo. É quando você está tão acostumada a reprimir que quando alguém pergunta como você está de verdade, você não sabe mais responder. Você perdeu o acesso às suas próprias emoções. Isso tem raízes profundas. Muitas vezes isso vem de uma ferida que o Jung chamaria de abandono emocional. Não necessariamente um abandono físico, onde alguém foi embora, mas um abandono mais sutil, quando você estava presente, mas não era vista, quando você falava, mas não era ouvida, quando você sentia, mas não era validada. Isso ensina algo devastador para uma criança, que as suas emoções são um incômodo, que você é amável apenas quando está feliz, produtiva, forte. Então você aprende a performar felicidade, a performar força. Você se torna uma atriz da própria vida. E quanto mais você atua, mais você se afasta de quem você realmente é. O self verdadeiro, aquele núcleo autêntico que Jung tanto falava, vai ficando enterrado sob camadas e camadas de comportamentos aprendidos. Até que um dia você acorda e não reconhece mais quem está no espelho. Porque aquela pessoa ali não é você, é a versão editada, a versão aprovada, a versão segura. Mas essa segurança é uma ilusão, porque viver desconectada de si mesmo é a forma mais solitária de existir. Você pode estar rodeada de pessoas e ainda se sentir completamente sozinha. Porque ninguém está vendo você de verdade. Eles estão vendo a persona. E alguma parte de você sabe disso. Sabe que se eles soubessem o que realmente acontece dentro da sua cabeça, talvez não ficassem. E esse pensamento é aterrorizante. Agora eu preciso te dizer algo importante. Essa não é culpa sua. Você não escolheu desenvolver essas defesas porque quis. Você as desenvolveu porque precisou. Porque foram a forma que a sua psique encontrou de te proteger em um ambiente que não era seguro para você ser vulnerável. E isso merece compaixão, não julgamento. O problema é que aquilo que te protegeu na infância pode estar te aprisionando agora. Porque fingir que está bem quando você está destruída tem um preço. E esse preço é pago em pequenas doses todos os dias. É o cansaço que não passa, é a sensação de vazio que aparece nos momentos mais inesperados. É a vontade de sumir, de não ter que manter a máscara por um dia sequer. É a exaustão de performar uma vida enquanto a sua vida real está desmoronando por dentro. Jung tinha um conceito lindo chamado individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja, não quem você acha que deveria ser, mas quem você é, com todas as suas contradições, fraquezas e verdades inconvenientes. E esse processo exige coragem, exige que você comece a tirar a máscara, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja só para uma pessoa, mesmo que seja só para você mesmo. Então, como você começa? Primeiro, reconhecendo o padrão. E se você chegou até aqui nesse vídeo, alguma parte de você já está fazendo isso. Você está começando a ver a prisão que você mesmo construiu. E esse é o primeiro passo. Você não pode mudar aquilo que não consegue ver. Depois, você precisa criar espaços seguros para sentir. Pode ser com um terapeuta, pode ser sozinha, pode ser através da escrita, mas você precisa de um lugar onde possa tirar a armadura sem medo de ser atacada. E aqui vai algo que pode parecer assustador, mas é libertador. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser forte em todos os momentos. A força verdadeira não está em nunca cair. Está em se permitir cair e ainda assim encontrar um jeito de se levantar. Não sozinha necessariamente, mas de forma verdadeira. Integrar a sombra vulnerável significa reconhecer que aquela parte de você que está cansada, assustada ou perdida não é fraca. Ela é humana. E quando você para de lutar contra ela, quando você para de tentar expulsá-la, algo interessante acontece. Ela para de gritar. Porque a sombra só precisa ser vista, só precisa ser reconhecida. Quando você faz isso, ela se integra. E você se torna inteira, não perfeita. E sobre relacionamentos. Você merece ter pessoas na sua vida que te amam, não pelo que você faz, mas por quem você é. Mesmo nos dias ruins. Mesmo quando você não está bem.
mesmo quando você não tem nada para oferecer além da sua presença. Mas para isso, você precisa se arriscar a ser visto, precisa deixar alguém entrar. E sim, isso é aterrorizante, porque existe a possibilidade real de rejeição, mas também existe a possibilidade de conexão verdadeira. E você merece isso. Então, eu te convido a fazer um exercício. Em algum momento nos próximos dias, quando alguém te perguntar como você está, pare, respire e considere dizer a verdade. Não para todo mundo, mas para alguém que parece seguro. Pode ser algo simples. Hoje eu não estou bem. Eu estou cansada. Eu estou com medo. Veja o que acontece. Veja se o mundo desaba. Provavelmente não vai. E talvez, só talvez, você descubra que mostrar vulnerabilidade não te faz fraca, te faz corajosa. Porque no final, a pergunta talvez não é se você vai continuar fingindo que está bem. A pergunta é: quanto tempo você ainda vai se privar de ser vista de verdade? Quanto tempo você ainda vai carregar esse peso sozinha? A persona foi útil, ela te protegeu, mas talvez seja a hora de agradecer por ela ter te trazido até aqui e começar a explorar quem você é quando ninguém está assistindo. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu sei que esse foi um vídeo pesado, mas às vezes precisamos descer fundo para encontrar a raiz das coisas. Se esse conteúdo ressoa em você, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. E me conta aqui nos comentários, qual é a máscara que você mais usa? Não precisa explicar, só identificar. Às vezes nomear já é o começo da transformação.